Para você entender, o Lampião ele tinha algumas técnicas de poder despistar e não ser encontrado pelas patrulhas policiais, né? Isso eu não estou falando as convencionais, não. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, foram se aprimorando e foram entendendo o modus operandi de como atuava o cangaço e se passou a aplicar isso para as forças policiais. Primeiro, pegava o pessoal que tinha conhecimento do terreno, o pessoal da região, né? Tem que ter. Segundo, rusticidade, né? Coragem era muito. Se você pegar o perfil do sertanejo, elevado sentimento de honra, religiosidade excessiva. Meu amigo, faça tudo, mas não dê um tapa na cara de um sertanejo, não. É melhor que ele morra. Ele prefere morrer do que você fazer isso. Porque os caras, eles têm isso, o rosto pra ele é uma coisa assim, sabe? Acho que um tapa na cara é algo humilhante, sabe? Tem aquela situação também o que chama de... já teve casos de gente que você tem uma família, aí vai o camarada e deflorou a filha daquele membro da família, né? Deflorou a filha, ou seja, desvirginou, como chama, né? Deflorou tal. E o cara não teve compromisso, depois largou. Os caras levam pro coração e é como comida, é como vingança. Vingança é um prato que se come frio para eles e não tem problema. Isso aconteceu com um policial. O policial foi, naquela época, antigamente, aí se envolveu com a filha de um fazendeiro lá. Pegou, parece que engravidou. Teve a relação, engravidou e não assumiu. Aí, beleza, aí não quis assumir e tal, largou. Alguém da família fez amizade com o camarada, 2 anos. 2 anos fazendo amizade e tal, como se nada tivesse acontecido e tal. Depois de um tempo, o povo foi lá na covardia, pegou e matou. Sim. Então são coisas que você percebe, essa questão. Eles respeitam muito a autoridade. Geralmente, se não respeitar, é porque ou às vezes é malandro ou é bandido, né? A gente vê situações, por exemplo, lá em Cabrobó, que Cabrobó, ele tem uma característica, é muito conhecido pela plantação de cebola, né? Um dos maiores produtores lá da região. Só que também se tem o hábito e os cultivadores são muito aliciados para plantar maconha. Infelizmente, quando se tem, isso é estatística, quando se tem assalto a banco pelo Brasil afora, pode ter certeza, tem sempre um de Cabrobó. E alguns se orgulham em dizer que até é exportadora de assaltante de banco. Para você ter uma ideia assim de como é. Não sou eu que estou falando, é o comentário que se tem e é a consciência lá da região. E alguns têm até Lampião como herói, né? E a gente sabe muito bem. Teve situações de que contam que Lampião chegou numa cidade e teria matado uma criança de 8 anos e um velho de 80 anos. E teria aí surgido aquela frase, 8, 80, comigo não tem isso. Se é verdade ou não, não sei, mas isso é o que se conta, né? E se sabe, e não se sabe se distinguir se é lenda, se é verdade ou se é mentira. Mas são coisas que, com o passar do tempo, foi se entendendo e vejo o tempo que se demorou para poder caçar Lampião, para poder... 20 anos, né? E, segundo falam, Lampião só foi pego por causa de uma traição do próprio agente do bando dele. Que provavelmente todos naquela Grota do Angico, lá em Sergipe, estariam sob efeito de alguma substância em que fizeram com que eles, na hora, ou dormissem, ou não tiverem reflexo, ou não tiverem capacidade de poder perceber quando a aproximação das forças policiais e pudessem, pelo menos, dar uma... Porque não teve, né, muita reação. Aí você vê que naquela época matou todo mundo, torou a cabeça. Não é o esperado, né? Exato. E eu até hoje eu me arrependo que no Museu do Nordeste, Museu do Homem, lá em Recife, tinha um museu que estava à exposição das cabeças. E eu fui adiando, vou ver, eu era pequeno. Papai, vamos levar depois e tal. E não insisti tanto para... Aí depois saiu a exposição e depois foi determinado que se enterrasse as cabeças
dos cangaceiros que foram mortos naquele episódio, né? Aí foi uma oportunidade que hoje eu poxa, eu poderia ter visto, ter registrado, tudo mais, mas enfim,